Olá, eu sou Ana Laura, sou consultora Adobe. Eu vou trazer para vocês hoje uma dica de InDesign, de como a gente consegue construir rapidamente uma pequena interação para o usuário trabalhar com o iPad. Vamos lá? Primeira coisa, no InDesign você vai solicitar um arquivo novo, um novo documento e um novo documento a partir de uma publicação digital. Nesse caso a gente vai trabalhar com iPad 1024 por 768 e eu vou trabalhar também com a condição Landscape para a gente já trabalhar com ele na vertical. No geral a gente trabalha com umas medidas que podem ser um pouquinho menores com relação às margens. Eu costumo deixar 60 pixels por uma questão de segurança. O ideal é trabalhar com 47 pixels, mais ou menos. Então 60 é um limite bacana para interagir com o iPad. Para trabalhar com essa interação agora, eu vou trazer algumas imagens para criar essa interação. Então eu vou usar a tecla de atalho Command D e vou chamar 3 imagens que já estavam prontas. Toma cuidado para esse tipo de interação de trazer as imagens exatamente com o mesmo tamanho. Então nesse caso todas estão com 1200 por 1600. Mesmo tamanho, mesma proporção principalmente. Importo as imagens, Open. Agora, para trazer essas 3 imagens de uma vez só, eu quero já trazer as imagens e posicionar as 3 uma ao lado da outra. Então o que eu faço? Não clica, porque se você clicar, a imagem já fica lá. Clica, arrasta, mantém o botão do mouse pressionado e pressiona a tecla da seta para a direita. 1, 2 vezes. Isso faz com que eu crie mais 2 colunas. E aí você pode já trazer as imagens todas juntas. E elas já ficam na proporção e o InDesign monta para você. Não precisa tomar cuidado e querer exatamente o tamanho ou a proporção. Eu vou soltar aqui nessa medida e você repara que ele criou uma janelinha maior, mas a imagem dentro da janela não perdeu a proporção. Então se você deixar mais ou menos do tamanho que seria correto ou da proporção que seria correto, isso já vai funcionar para você. O que eu vou fazer, né? Qual é essa interação? Essas 3 imagens, elas não vão aparecer aqui agora de uma vez na tela. Eu vou fazer uma pequena seta para puxar essas imagens. Então, no começo, a hora que o usuário entrar nessa página da sua publicação digital, ele vai ver só uma setinha. Ele puxa a setinha e aí sim essas imagens vão aparecer. Portanto, agora eu preciso de uma seta. Ou qualquer outro indicativo que você queira utilizar. Pode ser uma bolinha, alguma coisa assim. Command D novamente e eu tenho uma seta. Ok? Open. Nesse caso eu vou trazer só essa seta, clico e arrasto para trazer a seta do tamanho que eu quero. E eu já deixo essa seta aqui do lado. Pronto, a minha seta está posicionada. Eu tenho 3 imagens, eu tenho a minha seta. Com essas imagens posicionadas, agora basta que eu agrupe-as, fica muito mais fácil de eu trabalhar dessa forma no futuro, se eu precisar fazer alguma edição ou alguma manipulação disso. Então eu vou usar novamente o atalho, Command G. Eu agrupei. Para deixar a vida ainda mais fácil, e principalmente do ponto de vista de manutenção, é mais tranquilo você renomear os seus objetos. Então eu seleciono, grupo 1, foto, e já renomeei. Se eu precisar trabalhar com esse objeto, é mais fácil de eu localizar através do nome. Eu vou posicionar já onde eu quero. A minha publicação final, ela vai ficar então com todas as imagens escondidas e só a setinha aparecendo. Eu vou juntar bem no topo da imagem para que eu consiga deslizar e puxar e aí sim aparecer as 3 fotos. Estando na posição final, o que eu tenho que fazer agora? O próximo passo. Criar um retângulo. Um retângulo é um frame qualquer. Tanto pode ser o frame de retângulo ou simplesmente o retângulo. Clico na ferramenta, clico e arrasto e esse meu retângulo vai envolver todos os elementos anteriormente criados. É muito importante você sempre estar olhando o painel Layers, porque através dele você consegue enxergar e perceber exatamente qual é a ordem de empilhamento das camadas. Tenho então o meu retângulo, as imagens embaixo. Agora o que eu vou fazer? Através do painel Layers, clico no retângulo, clico, arrasto e movimento ele abaixo do meu grupo de fotos.
seleciono o grupo de fotos ou através do painel, tomando cuidado de clicar exatamente em cima do quadrado indicador dentro do painel Layers, ou então eu simplesmente clico no meu grupo e o que eu faço? Eu recorto esse grupo para depois inseri-lo novamente dentro do retângulo. Para recortar, seleciono Command X, seleciono o retângulo, clico neste retângulo com o botão direito e escolho a opção Paste Into. Com isso, o objeto selecionado e recortado anteriormente vai cair exatamente na mesma posição dentro do retângulo agora. Repara de novo no painel Layers qual é a minha ordem e como ficam os nomes. Repara que meu grupo agora está dentro do retângulo. Agora é simples, é só esconder as imagens e deixar só a seta aparecendo. Com o retângulo selecionado, a hora que você aproxima a seta, ele já aparece esse círculo interno indicando que você pode mexer nos itens que estão dentro do retângulo. Clico, segura um pouquinho o mouse e mantém o botão pressionado e arrasta. Se você não quiser que a imagem fique andando em todas as direções, pressiona a tecla Shift e aí ela vai andar só na horizontal ou então só na vertical. Você não precisa acionar o comando de uma vez só, você pode fazer uma vez, solta, vê se está ficando bacana, entende exatamente o que está acontecendo, clica de novo no centro da imagem, segura um pouquinho, Shift novamente e empurra. Esconde todos os seus elementos, deixa só a seta para fora. No final, o que você vai ter? Você vai ter um retângulo grande, dentro desse retângulo você está vendo só a seta. Todas as imagens agora estão escondidas. Pronto, ele já está absolutamente pronto para você adicionar interatividade. A interatividade dentro do InDesign a gente adiciona através do painel Folio Overlays. Meu painel Folio Overlays, seleciono o meu retângulo e aí eu vou escolher a opção Scrollable Frame. Basta clicar. Quando eu escolho a opção Scrollable Frame, no painel, opção Scroll Direction, eu ligo na horizontal ou na vertical. Nesse caso, eu vou querer andar na horizontal. Como eu estou trabalhando com imagem e não com texto, eu vou esconder os indicadores de scroll. O segundo controlador, que diz respeito à posição original dos meus elementos, eu vou ativar a opção Use Document Position, porque eu quero usar exatamente a posição que a gente já deixou definida. Se eu não tomar esse cuidado, ele vai ficar upper left, que vai ficar grudado no canto superior esquerdo, e não é exatamente isso que a gente quer nesse momento. Eu escolho qual é o tipo de exportação que eu vou querer para o meu article. Nesse caso, para manter a qualidade, eu vou escolher a opção Vetor. Pronto, está feito. Como a gente tem uma pré-visualização disso antes de realizar a publicação? Clico no botão Preview e escolho Preview on Desktop. Nesse momento, o InDesign abre para mim o Adobe Content Viewer dentro do meu computador. Clico, arrasto e eu tenho a minha interatividade pronta. Esse teste que eu mostrei agora foi feito no Adobe Content Viewer que estava instalado na minha máquina, mas ele pode ser feito através do iPad. Para isso, o iPad precisa estar conectado. Então eu vou conectar meu cabo. Um outro detalhe importante é que o iPad precisa estar ligado e ele precisa também estar já no Adobe Content Viewer. Ele não pode estar simplesmente ligado ou somente ligado, ele precisa estar com o Adobe Content Viewer aberto naquele momento. Quando tudo isso está funcionando e está direitinho, dentro do meu InDesign, dentro do painel Folio Overlay, a hora que eu apertar o botão Preview, eu vou ter as duas opções. Preview on Desktop, Preview on, no meu caso, o meu nome, Ana Laura iPad. Eu clico no Ana Laura iPad, espero que ele crie o arquivo Folio para mim.
Essa interatividade que a gente criou agora está num ambiente bastante simples, mas ela provavelmente vai ficar num ambiente mais complexo. Por exemplo, um ambiente que tem uma imagem. Só toma cuidado de quando você trabalhar com os ambientes, de criar camadas e posicionar essas camadas de forma correta, para que você não tenha sobreposição. Com a imagem posicionada, você não precisa recriar o ambiente todo, basta que você, no painel Folha Overlay, clique no Preview. Inclusive, não é necessário ter qualquer elemento selecionado, basta clicar Preview e Preview on Desktop. Pronto. Clica, arrasta e você tem a sua interatividade funcionando mesmo num ambiente mais complexo. Essa foi a dica do podcast de hoje. Para mais informações, acesse fotopro.com.br. Se quiser conhecer e acompanhar o meu trabalho, almaideias.com.br. Obrigada e até a próxima!